Fala galera do YouTube, mais um vídeo do canal. A nossa aula de hoje será sobre eletroquímica! Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para fortalecer o canal e ative o sininho para chegar às notificações. Nossa aulinha de hoje vamos aprender o que é eletroquímica. Como vocês sabem ou não sabem, a eletroquímica é o estudo, é o ramo da ciência que estuda os fenômenos e as transferências de elétron. Na nossa aulinha de hoje a gente vai abordar sobre os primeiros autores, as primeiras criaturas, os primeiros homens que criaram a... Então, pessoal, continuando com o que o tio Edgar havia falado, eu vou mostrar um pouco sobre o que foi o experimento de Galvani de 1780. Galvani, como era um professor de uma universidade da Itália, ele começou a estudar e se aprofundar nos seus conhecimentos sobre o que na época se chamavam de eletricidade elétrica. A partir daí ele começou a se aprofundar, encontrou alguns trabalhos e pesquisas sobre o que seria essa eletricidade médica. E aí o que ele conseguiu com isso? Ele viu que algumas pessoas, alguns cientistas, alguns médicos, diziam que os animais provinham um tipo de eletricidade. E ele começou a se aprofundar nisso, nesse tipo de conhecimento. Ele começou a fazer alguns experimentos. Na época ele fazia esses experimentos com já estava morta e dessecou essa rã. E o que foi que ele fez a partir disso? Ele começou a investigar se os animais realmente tinham energia própria. A partir disso, ele pegou um bisturi, que era metálico, e bateu na articulação bateu no que seria a articulação do joelho. Hoje nós vemos nos desenhos, nos filmes, no dia a dia, que isso é bastante comum, principalmente nos desenhos como a Animação para crianças, que pega-se um tipo de martelo, um equipamento médico e bate no joelho. E com isso, o que acontece? Um reflexo. Então foi aí que Galvani, ele percebeu que sim, os animais possuíam sim eletricidade. Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto da eletroquímica, nós vamos dividir esse assunto em duas partes, que correspondem basicamente a dois processos: oxidação e redução, que são processos que ocorrem obrigatoriamente e simultaneamente em reações químicas que possuem a transferência de elétrons. Você que é oxidação e redução. Na oxidação, nós temos a doação de elétrons, ou seja, um átomo perde elétrons para doar para outro. E na redução, nós temos o recebimento de elétrons, ou seja, eu recebo do átomo que oxida, ou seja, eu estou reduzindo, recebendo. Então, galera, dando continuidade no que a nossa colega falou sobre o experimento de Galvani, Alexandre não foi diferente. Na época, em 1800, ele fez a descoberta das pilhas, que ao colocar cobre e zinco em um pedaço de tecido molhado, ele causava choques elétricos. Bom, gente, dando continuidade ao que já vem sendo falado, a gente vai falar sobre os processos espontâneos e não espontâneos na eletroquímica. Os processos espontâneos dão-se a partir daquele esquema que a gente já viu, daquela pilha de Daniel, que ele diz que o quê? Que o zinco, ele vai oxidar, porque ele tem a facilidade de dar elétrons. E o cobre vai reduzir, que ele tem a facilidade de receber esses elétrons. Isso é uma reação espontânea. Eles fazem essa troca de elétrons sem que haja interferência. Já na eletrólise, acontece de uma forma diferente. Bom, pessoal, dando continuidade ao que Camila falou anteriormente, para que ocorra uma redução, a gente precisa de um metal que oxide. E esse processo a gente chama de oxirredução. O que está acontecendo aqui? Nós temos o zinco sólido e o cobre 2+, aquoso. O que vai acontecer? O zinco ele vai passar do sólido, né, para o aquoso e vai liberar esses elétrons, enquanto o cobre vai pegar esses elétrons e pegar para ele. Então ele vai passar do aquoso para o sólido, vai acontecer essa inversão. Olha aqui, ó. Do cobre 2+, para o cobre sólido, que é o 0, ele vai sofrer uma redução, ou seja, ele vai ganhar esses elétrons. Já no caso do zinco vai acontecer o contrário, ele vai perder esses 2 elétrons. Beleza? O cátodo, ele é um polo negativo, só que ele recebe os elétrons positivos para que a reação venha a ocorrer. E
sempre sendo fornecido energia na parte superior. Já a solução que ele é inserido, ele não necessariamente vai ser só líquidos. Ele pode ser também de metais fundidos. E também soluções como ácidos, bases fortes e sais. Na eletrólise, a gente observa que precisa de ser inserida uma corrente elétrica para que a reação ocorra, para que haja, para que a reação realmente, de fato, ocorra. Precisa ser inserida uma corrente elétrica através de um gerador, que o gerador fica normalmente localizado na parte superior dos eletrodos. Esse gerador ele vai servir de quê? Simplesmente para gerar energia, para que a energia necessária seja fornecida para os eletrodos e a reação venha a ocorrer. Ainda mais o processo de que oxida e o que reduz, ou seja, o processo de oxirredução, a gente vai falar um pouco mais sobre a ordem da reatividade. Para abordar mais um pouquinho desse assunto, eu vou trazer meu amigo e colega, nosso professor Manuel Messias. Olha só, pessoal. Como a gente bem sabe, o átomo ou íon que perde elétrons sofre a oxidação. Então, quando o NOx aumenta, isso indica que aquele átomo ou aquele íon está perdendo os elétrons. Caso contrário, ele vai estar diminuindo. Nós temos aqui essa tabela, que indica a ordem da reatividade, ou seja, basicamente aquilo que a gente já vem falando todo o tempo. Nós temos aqui o hidrogênio, que o hidrogênio é, digamos que, um meio termo para tudo. Do lado de lá, são aqueles metais mais nobres, ou seja, aqueles metais que têm a tendência a reduzir, receber os elétrons. Já do outro lado, nós temos aqueles metais que têm tendência a oxidar, ou seja, doar aqueles elétrons. E essa doação vem a partir da quantidade de íons que ele vai perder. Porque quanto mais íons ele perder, maior vai ser o NOx. Quanto menos ele perder, menor vai ser o NOx. No continuidade da nossa aula, a gente agora vamos falar do inglês John Frederick Daniels, que ele deu continuidade ao experimento de volta, que ele aperfeiçoou a pilha de volta, tornando menos. Com isso, será feito o nosso experimento, que é uma bateria simples, que é feita com forminha de gelo, que usa os materiais, uma forminha de fazer gelo, parafusos e cobre. Os parafusos eles possuem uma camada galvanizada, que a gente vai explicar quando estiver fazendo o experimento. Menos arriscada. O experimento de Daniel consistia em uma barra de cobre submersa em uma solução de sulfato de cobre e uma barra de zinco submersa numa solução de sulfato de zinco. E que onde haver a oxirredução, ou seja, dos materiais ia oxidar, e através disso ia haver o fluxo de elétrons. Esse fluxo ia sair do material que tem o maior poder de oxidação, que é o zinco, para o de menor oxidação, que é o cobre. Assim formando uma passagem de corrente elétrica. Agora, galera, a gente vai fazer um experimento que eu falei na aula sobre a bateria de forminha de gelo, que é a bateria mais simples que existe, porque ela vem do processo de oxirredução e do fluxo de elétron, que o nosso carinha lá, John Frederick Daniel, falava, que era onde os elétrons iam passar do metal que mais oxida, que no caso era o zinco, para o que menos oxida, que vai ser o cobre. Nosso experimento, para ele ocorrer, ele precisa de um metal que vai oxidar e o outro que vai reduzir. No nosso caso vai ser o parafuso, pois esses parafusos eles são galvanizados. O que é isso? Eles possuem uma camada de zinco para que protejam o ferro que há dentro do parafuso. Então esse zinco ele vai oxidar, vai liberar os seus elétrons, e o nosso cobre ele vai reduzir, ele vai receber esses elétrons. E essa passagem dos elétrons vai ser possível por causa do sal que é presente na água, que vai permitir essa passagem de elétrons formando uma corrente elétrica.